Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu fiquei de falar a característica, né, de autismo número 2, mas eu vou deixar para amanhã, tá? Porque aconteceu um extra na minha vida e eu queria compartilhar com vocês, tá? Eu acho mais o ideal agora no momento, tá? Gente, eu tinha marcado ontem uma consulta, tá? Com o médico da família, no médico da família, no posto aqui do meu bairro, tá? Na verdade, eu tinha marcado dia 4, tá? Mas aí, por telefone, eu desmarquei, porque eu tava com virose, diarreia, não tinha como eu ir, né? Daquele jeito, né? E pedi para remarcar, daí por telefone foi remarcado para ontem, às 14 horas. Daí ontem eu cheguei lá, às 14 horas. Não, 20 para as 14, né? 20 para as 2, né? Porque a consulta era 2 horas, cheguei até 20 minutos antes. E só que cometeram um erro. A pessoa que eu falei no telefone, né? Ela desmarcou aquele dia e esqueceu para remarcar para ontem. Aí daí houve uma polêmica, né? Ali eu já me estressei bastante, né? E tá. E tentei resolver na hora, mas eu não gritei, não ofendi nada, tentei resolver, né? Mesmo que eu tava explodindo por dentro de irritação, né? Porque a frustração para o autista é muito difícil. Os imprevistos para o autista é muito difícil. Aceitar o erro dos outros para o autista é bem difícil. Então, mas eu me controlei, mas consegui me controlar, né? Não gritei nada, não ofendi nada. Só tentei arranjar uma solução, né? Porque ele simplesmente queria que eu viesse no outro dia. Mas no outro dia não tinha mais para agendado, que são 3 por dia, né? E daí, se não é agendado, tu tem que ficar naquela fila de espera que é muito demorada. Eles atendem a prioridade primeiro, mas são muitas prioridades, porque prioridade é para idoso, é para gestante, é para diabético, é para autista, né? E daí tem os 6 agendados primeiros, né? Que são 3 por área, que já não tinha mais vaga. Então acaba demorando muito igual, né? E vocês lembram o que aconteceu quando eu fui lá no Instituto Geral de Perícia, né? Que eu fiquei 2 horas esperando, né, para fazer minha identidade. Tive uma crise de pânico e em seguida tive uma convulsão, né? Então para mim é muito complicada. Eu estou muito desorganizada psicologicamente para essas coisas também, né? Então eu tentei, né, conversar, explicar para a pessoa entender e tal. Não tenho jeito de como encaixar agora, né? Eu queria mais era exame de sangue, né? Por causa das minhas tonturas, minhas fraquezas, falta de ar e tal, né? Solicitação de exames, não uma coisa demorada. Ele falou, não, agora tá cheio já de gente marcada, não tem como encaixar agora e tal. Expliquei, o erro não foi meu e tal, mas mesmo conversando, não tinha como. Então a solução era, né, fazer desse jeito, né? E agendar também não dava, porque já é 3 por área, já tinha os agendados, né? Então era fazer isso, né? Então, mesmo assim, muita raiva no coração, eu acabei, tá, fazer o quê, né? E daí ainda falou assim, não tem papel para comprovar, foi por telefone e tal. Tive que escutar isso ainda, né, gente? Eu acho que quando a pessoa erra, o mínimo é ter a humildade de não, foi erro meu, né? Eu esqueci de remarcar e tal, desculpa, né? Não falar, não tem como provar, né? Porque. Até porque a pessoa, quando ela liga desmarcando, ela vai querer remarcar, né, gente? Nem faz sentido, tem coerência isso, né? Tá, mas tudo bem, né? Engoli seco, né? Fui pra casa, né? Isso que eu tava com meu filho, de 12 anos, que é autista. É ruim tá carregando ele também se estressa muito, né? Quando vai nesses lugares, né? Tá bom. Daí hoje eu fui. Daí o pai do Gabriel foi comigo, porque ele ficou com medo que eu passasse mal. Ia ser muito demorado. E do jeito que eu ando, né? Ele ficou com medo que eu passasse mal. Então ele foi comigo, tá? Tudo bem.
Como eu falei, tinham 6 agendados na minha frente, né? Tá, 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 tá. Daí eu passei pela técnica de enfermagem para medir a pressão, tudo bem e tal. Eu cheguei às 7h30, tá, gente? O posto abre às 8. Daí já era 9 horas quando eu fui passar pelo enfermeiro. Daí o enfermeiro tentou me convencer a agendar para outro dia. Ele explicou por que tu tá aqui, né? Ele sabe que eu sou autista, que eu tava com meu filho autista lá também, que eu tava com meu pai do Gabriel também, né? Tal. Tava com medo que eu passasse mal e tal. Eu falei, porque eu tô, né, há algum tempo com falta de ar, tontura, cansaço, me sentindo muito, muito ruim, não consigo fazer as coisas mais. Então eu quero pedir exame de sangue e tal e tal. E tentou me convencer ainda, gente, a agendar para outro dia, para amanhã, para dar prioridade para as pessoas que estão passando mal hoje. Gente, eu me senti assim, ó, o cocô do cachorro, tá, gente? Eu não sei, eu não me acho mais do que ninguém. Eu não acho que eu mereço mais que os outros, sabe? Mas eu acho assim uma coisa assim, eu às vezes eu vejo como o autismo ele é visto como frescura, como ele é visto como nada, entendeu? Como se só o idoso merecesse a prioridade. Com todo respeito aos idosos, eles merecem prioridade sim também, né? Mas eu já vi idoso com uma saúde melhor que eu, tá? Então, acho que eu também mereço ser assim. Eu não quero ser vitimizada, eu não sou coitada, eu não sou mesmo, mas respeitada, tá, gente? Já era para ter sido atendida ontem. Daí eu já estava lá no posto hoje, desde as 7h30 da manhã, já era 9, e ele tentando me convencer a ir embora e agendar para amanhã, para dar prioridade para quem realmente estivesse passando mal hoje. Eu me senti o cocô do cachorro, sabe, gente? Daí eu expliquei, tá, mas o pai do Gabriel precisa de atestado, né, para hoje, né? Porque. Ai, mas como assim atestado? Eu falei assim, poxa, a última vez que eu fui num lugar público, esperei mais de 1 hora, eu tive uma crise de pânico e uma crise em seguida uma crise de convulsão, que foi lá no Instituto Geral de Perícia. Então ele ficou com medo e ele fez questão de me acompanhar. É isso que aconteceu. Daí falou assim, ah tá, aí como ele é enfermeiro, não pode dar atestado, né, gente? Só médico pode dar atestado, né? Ah, não, então eu vou passar você com o médico hoje. Tá, eu fiquei lá, esperei mais uma hora, até que eu fui atendida. Um médico maravilhoso, que é o médico que eu sempre me atende há anos, que ele é maravilhoso. Ele explicou um monte de coisa sobre o autismo, o pai do Gabriel, antes de eu falar dos meus sintomas, antes de dar os meus exames, que deu um exame do coração para mim fazer, deu vários exames de sangue para mim fazer, tudo direitinho e tal. Tranquilo, o médico foi maravilhoso, que é um médico maravilhoso. Mas eu tô falando da questão do enfermeiro. Esse enfermeiro é o coordenador do posto também, tá, gente? Porque ele tentou fazer comigo, tá? Mesmo que no fim deu tudo certo, graças a Deus, tá? Os exames tudo lá, pra fazer direitinho que eu preciso e tal. O médico foi, que nem já pode deixar bem claro, maravilhosamente maravilhoso, porque ele é um médico maravilhoso. É um médico que fica 20 minutos com cada paciente, mesmo sendo pelo SUS. E ele é maravilhoso, ele explicou um monte de coisa sobre o autismo pro pai do Gabriel, tudo, tudo. E foi assim, ó. Chegou até a passar aquela raiva, aquela angústia, aquele sentimento ruim que o coordenador, o enfermeiro, fez que eu sentisse, tá, gente? Mas assim é que fica a questão, né, gente? Como o autismo, ele é visto como frescura, como ele é ignorado. Para mim, cada vez que eu vou no posto é super difícil eu ir num lugar diferente, eu estar com muitas pessoas. A questão do meu filho também, ele não gosta de ir nesses lugares, ele também fica muito alterado, nervoso, né? Então levar ele, porque eu não tenho onde deixar ele também é complicado, né? Então, como é visto como frescura o autismo, né? E como se estivesse lá brincando, né? Esses que estão passando mal a ser atendido hoje e você para amanhã.
Eu fiquei muito triste, tá? Tá acabando o tempo. Beijo.